É uma grande alegria estar de novo com vocês, trazendo de volta o programa Franquia.com. Um programa que nós mantivemos na internet durante alguns anos e que apresentou as principais franquias brasileiras em entrevistas descontraídas. E nós estamos de volta, dessa vez uma parceria com a ABF, trazendo esse segmento importantíssimo da economia brasileira, que cresce a olhos vistos anualmente, quase, sempre com 2 dígitos, né? Ao contrário da própria economia, que não cresce tanto quanto o sistema. E o sistema das franquias merece mais um programa, a volta do nosso programa, que esteve durante alguns anos sendo veiculado na rede mundial, na internet, né? Para todos os países. Hoje, para abrir essa volta, esse retorno do Franquia.com, nós estamos com a ABF, direto com a ABF, com o seu diretor executivo, e eu gostaria antes de apresentar o meu novo parceiro, o meu novo companheiro de programa, que é Rodolfo, e que estará conosco, jornalista, que trabalha também com comunicação e que estará conosco a partir de agora, toda semana, apresentando esse sensacional mercado, esse forte mercado, importante componente da economia brasileira, que é o mercado do franchise ou franquias em português, que é exatamente você se associar a grandes marcas e alavancar o seu negócio. As franquias crescem todo ano, violentamente, e inclusive se aproxima um grande evento, que é o evento anual, a Feira Anual de Franquias no Expo Center Norte, e para isso tudo nós vamos trazer o diretor executivo da ABF, Ricardo Camargo. Primeiro, Rodolfo, para dar o seu olá para os nossos assistentes, nossos espectadores, não só em VHF, como o HF, como a internet também. O programa continua sendo veiculado pela internet. Rodolfo. Muito obrigado. É um trabalho como o novo Franquia.com, ele foi completamente remodelado no sentido de agora estar também na TV aberta, está no UHF e também está nas redes mundiais, está na internet. E hoje, como o próprio Valdemar disse, eu queria agradecer essa honra de poder fazer parte desse quadro jornalístico, onde nós estaremos cobrindo as franquias de sucesso, estaremos cobrindo todas as formas administrativas de como se estrutura uma franquia, bem como esse grande negócio que, como o Valdemar já explanou, cresce a cada dia e cresce exponencialmente. Muito obrigado. Beleza. E a partir de agora nós vamos conhecer um pouquinho do Ricardo Camargo, que está há pouco tempo no ramo. Ele é um iniciante, né, Ricardo? Ele trabalhou por longos anos no McDonald's, é formado em letras, mas resolveu entrar no mundo corporativo e desde 2004 ele preside a diretoria executiva, que é aquela que vai para a luta, né? Vai para o pau, vai para resolver. E o Ricardo está aqui em São Paulo, sediado com o nosso presidente lá no Rio de Janeiro, um outro Ricardo, um xará, né? Mas o Ricardo é formado em letras, está desde 2004 na ABF, como eu falei, né? Em 2007 ele foi eleito diretor-geral da Federação Ibero-Americana de Franquias, a FIAF, que é uma das maiores entidades do franchise, que reúne associações de vários países ibero-americanos. Em 2009, reeleito como secretário executivo do World Franchise Council, WFC, entidade que reúne associações de franquias de todo o mundo. Olá, Ricardo. Tudo bem? Fica à vontade para cumprimentar os nossos ouvintes, os nossos espectadores e contar um pouquinho da atuação da BF. É um prazer estar com vocês, né? De volta com o programa, que é um programa que sempre incorpora conhecimento e ajuda a difundir esse sistema, que, como você bem disse, é um dos sistemas que mais cresce na economia brasileira. O ano passado crescemos 16,9% e crescemos também quase 8% em novas redes, ou melhor, quase 9% em novas redes e crescemos 8% em unidades. Então o Brasil hoje tem um faturamento equivalente a 2,3% do PIB e nós chegamos a 93 bilhões de faturamento e esse ano a gente projeta um crescimento de cerca de 15%. É um mercado, então, que há vários anos vem crescendo, como você bem disse, a 2 dígitos, bem acima da economia. Na nossa avaliação, o crescimento econômico do Brasil no ano passado foi pífio, né? 2,7% é um crescimento, se fala tanto de crise no mercado americano, os Estados Unidos cresceram 2,8% no ano passado. E o Brasil, a estimativa é 3%, não passa disso. Exatamente. Né? E cresceram com 2,8% com uma inflação menor que a nossa, que foi de 6,5%. Então,
esses nossos números, a princípio, falam muito de Brasil, mas a gente precisa ir um pouquinho mais a fundo nessas análises, né? E saber por que cresce relativamente pouco em relação a outros países sul-americanos, inclusive, que estão crescendo mais, como Colômbia, Peru, Chile. Então, essa possibilidade da franquia e a possibilidade da ABF ter contato com o mundo do franchise e o mundo dos negócios traz alguns números à tona que nem sempre são tão divulgados no mercado brasileiro. É importante mostrar a força desse segmento, desse mercado, mas eu reputo isso pelo trabalho do brasileiro, que está, depois você vai falar sobre isso, mas o brasileiro está conquistando mercados, né? As franquias brasileiras estão saindo da fronteira brasileira. No período anterior, nós trouxemos 85 franquias. Eu achei que foi um número expressivo, né? Visitaram o nosso programa pela internet, 85 franquias. Hoje eu fico estarrecido porque a feira da época, eu não lembro, acho que era 2006, tinha 200 e poucos expositores. Quantos expositores nós vamos ter agora nesse mês que vem? Bom, esse ano nós, pela primeira vez, teremos a maior feira de franchising do mundo. É a primeira feira, passando Paris, que até março agora era a maior feira. Teremos 470 expositores, um público de frequentes de 50 mil pessoas que irão até essa feira durante os 4 dias do evento, de 13 a 16 de junho, no Expo Center Norte. E uma projeção de negócios a partir da feira da ordem de 400 milhões de reais de investimento. São números absolutos, são números impressionantes. Falando em números, e em matéria de mão de obra, quanto o mercado gera de empregos diretos e serviços indiretos? Diretos, hoje a gente é responsável por 820 mil empregos e esse ano devemos gerar mais 90 mil. E indireto 320 mil. Então nós temos um universo, 3 milhões e 200 mil. Então temos um universo hoje ligado ao setor de franquia da ordem de 4 milhões de pessoas. Temos uma Buenos Aires crescida. Uma Buenos Aires crescida, é verdade. Agora, antes de continuar a entrevista, que vai ser muito produtiva, porque nós vamos rodar o vídeo institucional da ABF, e eu quero ouvir muitas coisas aqui, porque além de ser um vídeo muito bem produzido, ele nos dá dicas para a gente poder dialogar com o Ricardo, que sabe tudo sobre o setor. Antes disso, eu quero rodar a mensagem do nosso presidente, né, o Ricardo Bomeni, que é o presidente do Bob's, atual presidente da ABF, que nós encontramos aqui no evento Excelência Franchise 2012, agora no finalzinho de abril, e ele nos deu uma mensagem que eu quero que você ouça. Vamos lá. O Franquia.com está aqui ao vivo na entrega do prêmio Excelência em Franchising 2012. Nós estamos com o presidente da ABF, Ricardo Bomeni. Ricardo, eu gostaria que você desse uma palavra sobre o nosso programa e também sobre esse evento maravilhoso que está ocorrendo hoje. Claro, com todo prazer. Eu gostaria inicialmente de saudar o Franquia.com, que é um programa que esteve no ar durante muitos anos e que agora está retornando. Então acho que os telespectadores têm uma expectativa de saber um pouco mais sobre o franchising e nós temos muita coisa para contar. Hoje nós temos aqui uma entrega de um prêmio, que é um prêmio muito importante, é um prêmio que a gente faz há 18 anos, então a gente está completando a maioridade hoje, batendo um recorde. Nós estamos premiando 153 empresas, de um total de 2.030 marcas no mercado brasileiro. O franchising no Brasil vem crescendo muito, vem crescendo a 2 dígitos e esse ano será 2 dígitos também pelo 7º ano consecutivo. E devemos atingir a marca de 100 bilhões de reais nesse setor. Nós estamos com 2.030 marcas, são 850 mil empregos diretos. A área internacional tem aumentado muito, de acordo com os acordos que a gente tem feito com a Apex, principalmente. Já são 90 marcas brasileiras exportando para 58 países. Então eu acho que tem muita coisa para contar e é fundamental que um programa da qualidade do programa de vocês possa ajudar a fazer toda essa cobertura. E o Franquia.com, ele vem para realmente reforçar ainda mais esse mercado. Muito obrigado. Na sequência, vamos continuar conversando com nosso querido Ricardo Camargo, que suspendeu seus compromissos, que é o Ricardo, parece o Pardal, meu cinegrafista, está sempre voando. Chegou do aeroporto de Congonhas e já veio aqui para o estúdio que nós estamos lá em Indianópolis, aliás, é onde vocês, franqueadores, vão poder participar do nosso programa a partir de agora. Então eu queria que o Rodolfo fizesse uma primeira pergunta para o Ricardo. Fica à vontade, Rodolfo. Roda. Vamos lá. E a ABF entende que este é o momento de atravessar fronteiras para unir interesses.
para promover uma evolução no franchising, aprimorando o uso da tecnologia, capacitando pessoas e se apropriando das mais modernas ferramentas multimídia na gestão de negócios. Enquanto o crescimento da economia do país foi de 7,5%, o mercado brasileiro de franchising cresceu 20,4%. A estimativa de crescimento para o franchising brasileiro no ano de 2011 é de 15%, contra 3,7% da economia. Continuamos crescendo e impulsionando o crescimento de todo o continente latino-americano. Parabéns, um excelente vídeo, muito bem editado, que há uma estimativa de crescimento do mercado de franchising brasileiro em torno de 15%. Você pode falar alguma coisa nesse sentido? Sim, esse ano nós estamos trabalhando com uma estimativa de crescimento de 15%, até meio conservadora, né? Porque o governo alega que vai passar dos 3,5% de crescimento. A gente já está começando a colocar em dúvida face aos resultados do primeiro trimestre. A gente está rodando aí com um crescimento de cerca de 12%, mas a projeção do segundo semestre é que a economia se recupere e a gente consiga fechar com 15% de incremento de vendas. Me permita mais uma pergunta que não pode calar. E a comparação com o mercado internacional de franquias? E aproveitando e emendando, o que essa moeda americana subindo pode afetar os R$2, o que pode afetar, porque prejudica um pouco o nosso intercâmbio comercial, né? Em termos de internacionalização, hoje o Brasil ainda tem um papel relativamente pequeno. Nós temos 90 empresas. Não é tão pequeno, mas se você comparar 2 anos, a gente cresceu muito. São 90 empresas que exportam franquias brasileiras. E já temos 58 países atingidos pelas franquias brasileiras. Que é pouco, é brincadeira. Mas está começando. Eu acho que a gente tem até um convênio com a Apex para fazer a cobertura desses eventos e a gente está indo de vento em pouco. Então, a Apex é a entidade do governo que cuida da área de exportação e de divulgar o Brasil lá fora, né? E vocês estiveram recentemente na Espanha, né? Estivemos durante a Feira da Espanha, então no panorama internacional, as franquias, como toda a economia, mais crescem na Ásia. Né? Então a Ásia é o continente com maior crescimento das franquias. Você tem a China e a Índia, que são países exponenciais. Agora a Turquia também tem crescido a passos largos. Então, esses na Ásia são os países com maior crescimento. Hong Kong continua crescendo, Singapura, Malásia, Filipinas, Indonésia. Você esteve na China, Rodolfo? Estive na Malásia, estive nas Filipinas. Eu tenho um certo medo da China, eu dou aulas, eu sou professor e tenho um certo receio que a China ainda tem que evoluir. Ela está forte no comércio, quer dizer, não obedece muito às regras, né? Mas a população ainda tem muito que evoluir. Eu tive gente que foi lá e viu que o interior da China ainda está na Idade Média. Então, é muita gente para alimentar. Eu tenho um certo medo dessa bolha chinesa, mas o mundo está indo e acompanhando. Estamos nos passos da economia chinesa. Mas é uma visão parcial também, porque o sul da China é muito desenvolvido, né? Bem mais desenvolvido até que o Brasil. Os projetos de infraestrutura todos acontecendo e uma rapidez incrível. E a classe média sendo formada na China com muita intensidade. Bilhões, né? Uma questão de curiosidade. Qual franquia na China, ou qual setor de franquia na China que se expande numa velocidade e numa exponencial maior? Bom, principalmente o setor de alimentação, que é o primeiro, que todas as cadeias americanas e algumas europeias fazem parte desse mercado. E depois vem o setor de moda. Esses são os dois setores. Eles têm avidez pela alimentação ocidental e tudo, né? E por marcas também internacionais. E por outro lado, você tem que comer uns gafanhotinhos lá, né? Mas cada vez menos isso acontece. Cada vez mais eles incorporam um pouco de desejo ocidental para sim, eles procuram, eles buscam, né? A ocidentalização, a tendência, né? Uma das coisas que eu queria falar também, que o Franquia.com, depois desses primeiros programas, vai estar trazendo empresários que vão estar aqui sentando conosco, informando para o público as suas franquias, o bom negócio que essas franquias representam e, acima de tudo, dentro do mercado nacional e dentro do mercado internacional, né, Valdemar? Mas antes disso, nós vamos andar muito. Eu estou falando para o Ricardo já se preparar, botar um sapatinho confortável, porque 400 e poucos estandes, eu como trabalhei em feiras muitos anos, é um desgaste terrível. E ele, como diretor, vai ter que estar lá. E nós vamos estar lá gravando e correndo junto com o Pardal, né, Pardal? Vamos cobrir essa maravilhosa, acho que é a maior feira, né? Ou a segunda maior? É a maior, esse ano vai ser a maior do mundo. Então, posicionando, o Brasil está em que posição no ranking das franquias?
Em quarto lugar no ranking de marcas, né? Nós temos a Coreia, que é o primeiro país, depois Estados Unidos, China e Brasil, e o sexto país em número de unidades, 93 mil unidades, e esse ano deveremos fechar com 102 mil, pelo menos. Que beleza. Falando em Coreia, só uma observação que eu faço também em aulas, é um país que vai subir no ranking, porque eu li um artigo que dizia 98% da população coreana é formada tecnologicamente. O país que forma 98% da população tecnologicamente, não tem como não dar certo. Não tem. Né? Em função do nosso ensino aqui que está capengando. Né? Como você pode ver assistindo franquia.com, você não só entende do mercado de franquia, é cultura. O professor Valdemar, ele dá uma verdadeira, aula aqui, né? É cultura, meus amigos. É cultura. No próximo bloco, nós vamos falar um pouco sobre a parte chata da coisa. É a resolução 3954, isso. É o Bacen, o super simples, e só o Ricardo para transformar isso numa linguagem palatável para a gente entender um pouquinho do que o setor vem passando. E o governo cria muitas dificuldades também. Apesar de resolver problemas, ele cria. Então nós vamos conversar um pouco sobre essas normas todas. Né? Aguarde. Em função da Resolução 3.954/2011, que prevê a proibição da celebração de contrato de correspondente que configure contrato de franquia, a ABF se reuniu com o Banco Central para entender os objetivos da resolução e quais seriam os limites de aplicação da norma. A ABF propôs um ajuste na resolução para que a atividade de franquia não ficasse vetada, mas que pudesse ser regulada dentro dos limites de atuação permitida pelo Bacen. Foi veiculada na imprensa a proposta de aumento na faixa do super simples para as micro e pequenas empresas. Está sendo proposto no PLP 87/2011 o reajuste de 50% nas faixas de faturamento das empresas para enquadramento no sistema simplificado de pagamento de tributos, Simples. A ABF vem se manifestando sobre o assunto junto às autoridades políticas em Brasília, apoiando inclusive manifestações de outras entidades que têm o mesmo interesse. O reajuste aprovado pela presidente Dilma Rousseff é de 50% e traz diversas facilidades para o governo e para o micro e pequeno empresário, como, por exemplo, a atuação maior na produção e na exportação, mais empregabilidade, incentivo à concorrência e aumento da quantidade de empresas na formalização. Ricardo, como nós acabamos de ver no VT da ABF, eu queria que você me falasse com relação à posição da ABF frente à resolução 3954 e também o super simples, como isso está interferindo no mercado. Bom, em primeiro lugar, com a notícia mais agradável, que é a do super simples, né? Foi aprovado finalmente os novos valores, então aumentamos substancialmente a possibilidade de desconto de imposto. Então, até 3 milhões e 600 de faturamento, dobrou a capacidade e resolveu o problema de muitos franqueados que passaram a ter um regime muito mais simplificado e com menor peso no seu custo de operação. Então, isso já está resolvido. Explica um pouquinho, então. Super simples, o que é, para o leigo entender? É um sistema de tributação especial que foi introduzido para ajudar as micro e pequenas empresas. Então, você tem uma facilidade em conjunto você paga os impostos e esses são em menor nível. Então isso ajuda muito. Acaba aquela loucura de contador. Exatamente. Diminui muito a burocracia. A maior parte das franquias são micro, pequenos. Exatamente isso que eu ia falar. Tem muitas franquias pequenas. Por isso que nós somos os maiores beneficiários. Porque é interessante. Quando o mercado pensa em franquia, ele pensa nos nomes das grandes marcas. Existem pequenos negócios em matéria que formam de proporção. Como é que a gente pode... Você tem esses números que a gente pode passar para o espectador? Bom, nós temos hoje 93 mil operações de franquia no Brasil. A gente calcula que tem aí cerca de 43 mil franqueados. Então, está quase na relação de 2 negócios para cada franqueado. Então, existem ainda muitos que já têm mais de 10 negócios, 12 negócios, e tem aqueles que estão iniciando, estão com um negócio ainda,
nos últimos 3, 4 A anos boa e devem parte crescer. desse total é de pequenos negócios. Pequenos Exatamente. negócios. Ah, então o Super Simples vem para ajudar Veio isso. para ajudar os pequenos E negócios. ajuda a Finalmente, formalizar né, o que o mercado também. É. Né? Isso não beneficia só as franquias, beneficia o mercado como um todo. Perfeito. Então, qualquer varejo, restaurante, comércio, tem a possibilidade de usufruir desse sistema fiscal Simplificar. simplificado. Mais ou menos como o imposto de renda, que antigamente a gente precisava sempre de um contador. Hoje a gente faz em casa. Uhum. Tem Né? A contabilidade dá para fazer com a família, vamos dizer, né? Tá, e a outra resolução, a 3954. A 3954. 3954 foi uma interferência que a ABF fez junto ao Banco Central, porque eles simplesmente baixaram uma norma proibindo se fazer franquia de correspondência bancária. E aí eles queriam penalizar os bancos, e só tinha um banco que fazia isso, que era o Banco do Estado do Paraná, né? Então eles tinham razões, o Banco Central não queria o envolvimento diretamente dos bancos também Sim. com a correspondência bancária. Sim. Então a gente conseguiu normatizar esse assunto, foi baixada uma resolução e hoje permite-se que haja a correspondência bancária como havia já várias empresas fazendo, sem que pudesse ter descontinuidade. Então a gente Sim. conseguiu liberar esse setor a mais para a economia do franchising e só isentando os bancos que não têm essa possibilidade. Explica essa para nós, o que é regulamentação do Banco correspondência Central. bancária? Pagamentos, hoje a própria Caixa Econômica Federal nas suas loterias tem correspondência bancária, então você recebe contas, paga luz, paga água, consegue pequenos empréstimos, então tudo isso era feito através do sistema de franquia. Existem muitas operações também. Facilita essas franquias interioranas que tem Onde você tem né? menos volume de bancos, né? Então isso ajuda muito. Se bem que ainda não se resolveu o problema das loterias, né? Eles têm um problema sério, que elas viraram bancos, né? E não tem a segurança bancária. Exatamente. Esse é um problema que o governo precisa enfrentar. Alguns problemas que o governo precisa enfrentar é o motoboy, em São Paulo principalmente, esse sistema de loteria funcionando nessa maneira, né? Que é um risco, né? Para todo mundo. E vamos continuar nos assuntos chatos agora. O próximo bloco a gente vai estar discutindo os temas jurídicos. Nós vamos assistir a continuação do vídeo da ABF e aí vamos continuar com as Desculpe quando eu falei temas chatos, mas quem não é advogado não tem a familiaridade. E nós vamos falar exatamente sobre o livro Temas Jurídicos, que foi lançado pela ABF. Então ela entrando ali com um livro jurídico e nós vamos tirar alguma coisinha do Ricardo sobre isso. Tá? Já. A Comissão Jurídica da ABF desenvolveu um livro que reúne os temas apresentados em Cafés da Manhã jurídicos como direitos autorais, proteção de marcas e patentes, locação, repasse de unidades franqueadas e seus riscos, política de preços e relação entre franqueado e franqueador no que diz respeito ao direito do consumidor. Então, agora o assunto é jurídico. E é interessante que todo franqueado tem sempre dúvidas, né? Questões sobre a área jurídica, e ninguém é obrigado a conhecer a área jurídica. Então, o que a ABF fez? Lançou uma publicação jurídica com tirando todas aquelas dúvidas que o franqueado tem. Como é que eu faço e tal. Tem até o contrato de adesão que tem um nome específico, eu nunca guardo. Como é que chama? Contrato de franquia, circular de oferta de franquia. Circular de oferta. O Carlos falava e eu ficava louco que eu não lembrava, meu antigo pai. A circular de oferta é um contrato, né, que estabelece as normas, as condições, o que você, como franqueado, tem que oferecer, o que o franqueador tem que oferecer, para ficar tudo bem claro. Não existe mais nada de fio de bigode em negócio de franquia. E como é esse livro, então? Ricardo, fala pra gente. Bom, em primeiro lugar, explicar que a ABF tem cafés mensais focando o tema jurídico. Ao longo dos últimos 4 anos, nós abordamos vários temas. Perfeito. Então, fizemos um compêndio de todos esses temas, né? E fizemos essa publicação justamente com o objetivo de orientar principalmente as empresas franqueadoras com relação a posicionamentos diversos em termos fiscais, em termos jurídicos, como agir, o que exatamente. E qualquer franqueado pode participar, livro? Não, esse livro está à disposição na ABF e esse Cafés da Manhã normalmente também são abertos, são publicados no nosso site, então as pessoas podem se inscrever, né? Eles acontecem na sede da ABF. Na sede da ABF. Agora, além disso, né, quer dizer, o fato jurídico é importante, porque nós temos hoje um escritório de representação em Brasília,
nós temos um acordo direto com o Ministério da Indústria e Comércio, de cooperação. Beleza. Nós temos um trabalho forte com o registro de marcas, com o INPI. É isso que o Rodolfo vai abordar. Mas que eu assim, queria todo abordar franqueado, ele não é obrigado a ser um advogado nem nada. Exatamente. Então a ABF está de portas abertas. Sim, nós temos sessões de orientação e nessa sessão de orientação é explicado que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma lei específica de franchise. Certo. Então, diferentemente de outros países, são 4 países no mundo que tem o número 900. China, surpreendentemente, Estados Unidos, a lei França tem e o Brasil. número 900 ou 9000. Isso, eu não lembro. 900. Isso. Então, veja bem, todo franqueado, você que está assistindo, eu tenho só uma lojinha da Flor de Cheiro, ou sei lá o quê, da Grife e tal, mas é pequena. Não, você entra em contato, pergunta quando são os cafés da manhã, você vai conhecer o Ricardo, que é o diretor executivo, e os executivos, os técnicos, que vão tirar suas dúvidas. Você não tem obrigação de estudar direito para ter uma franquia. Na verdade, para ter uma franquia, você precisa gostar do produto que você vende. Essa é uma das filosofias. No seu negócio. Acreditar, ter intimidade com o produto. Eu nunca abriria uma grife de moda feminina, eu não entendo nada. Certo? É mesmo? Não parece, não parece. Mas eu, por exemplo, então você tem que gostar do negócio. Né? E se dedicar, gente. Não adianta deixar em mão dos outros, de terceiros, porque aqui é negócio, né? O negócio só cresce sob o olho do dono. Do dono, exatamente. Né? Agora, você quer falar sobre marcas e patentes. Ele é apaixonado por marcas e patentes. Fala, patentes. E principalmente no tocante a patentes. Né? Você tem hoje um organismo nacional, o INPI, que ele tem uma atuação que eu digo lenta frente à agilidade dos negócios hoje. Muitos negócios, eles surgem, crescem e desaparecem e ainda a patente daquele produto, né? Não foi registrada, ainda não recebeu o registro, a chancela do INPI. Como é que você pode dizer isso com relação à franquia? Porque a franquia, o cidadão ele está expondo o produto dele, ele está expondo o negócio dele. Como é que tem se comportado? Existe algum, que eu posso dizer, furto com relação ao desenvolvimento de negócios? Alguém se aproveita, modifica alguma coisa e consegue continuar um outro negócio? Como é que funciona isso? Porque no mercado paralelo isso funciona muito. O cidadão desenvolve um produto e, de repente, alguém faz algumas pequenas adaptações e lança essa marca. No mercado de franquia, o franqueador ele expõe muito a sua empresa. Como isso funciona? Bom, em primeiro lugar, qualquer empresa que vá atuar dentro desse ramo específico tem que ter a segurança de, pelo menos, o registro de marca e registro de seus produtos. Sem dúvida. Isso é fundamental. Há também a possibilidade de registro dos manuais, então a possibilidade de registrar... Cercar-se de todas as formas. Sempre vai haver aquele esperto que vai aproveitar-se de alguma situação. Agora, fundamentalmente nessa área, o que nos atrapalha muito é o tempo que se leva para fazer o registro. Então você tem hoje um tempo médio que já chegou a 6 anos, hoje está caindo para 5, mas é muito pouco, né? A maioria dos países europeus, dos Estados Unidos e os países mais adiantados, hoje existe na Europa principalmente um protocolo de Madrid, que é a possibilidade de um país registrando num dos países do bloco europeu consiga o registro automático para todos os outros países. Esse é um outro problema no Brasil. Exato. Também. E nós não podemos assinar esse convênio porque esse convênio exige como contrapartida o registro em 6 meses. A gente leva 5 anos, então jamais vai poder assinar esse tipo de protocolo. Então, cada empresa brasileira que queira ir para o exterior, ele tem que fazer o registro individual em cada país. Em cada país. É um problema que é muito oneroso, que inibe o desenvolvimento internacional. Perfeito. É um dos gargalos. É um dos gargalos. Gente, nós estamos encerrando aqui o primeiro bloco, o primeiro programa do Franquia.com, exclusivamente com a ABF, com o Ricardo Camargo, mas não fiquem tristinhos, porque no próximo programa nós vamos continuar conversando com o Ricardo. Nós temos vários assuntos. Incubadoras de empresas, isso me encanta, eu dou em aula, eu dou em aula em administração. Eu dou aula sobre incubadoras de empresas, isso que gerou a informática, a internet nos Estados Unidos, o Vale do Silício, tudo nasceu das incubadoras. Eu quero conversar sobre incubadoras, é um assunto muito empolgante. Principalmente para quem está iniciando os pequenos negócios. E os estudantes que... bom, eu conto depois a história. Eu sou contador de causas, vocês sabem, né? Lá na outra série de programas tinha até um fã-clube que me chamava de... Como é que é aquele presidente do Vasco? Eurico Miranda. Eu era o Eurico Miranda. Cadê o Eurico Miranda?
Então é o seguinte, eu quero criar esse fã-clube de novo. Nós vamos falar um pouco vou falar muito sobre a feira, que é importantíssima, é o evento mais importante do ano, né? A academia da ABF, né? A capacitação, o MBA, uma série de assuntos que vocês precisam acompanhar no nosso próximo franquia.com. Eu agradeço a sua atenção. Não vou despedir do Ricardo, que ele vai continuar com a gente. Rodolfo vai dar um até logo para vocês e até o próximo programa franquia.com. E eu quero agradecer também ao Ricardo, ao Valdemar, esse primeiro programa que nós trabalhamos muito nos bastidores, mas conseguimos aqui levar ao ar. Parabéns para nós. Até o próximo.